Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. O Marco Temporal das Terras Indígenas está sem data prevista para votação no Supremo Tribunal Federal. Comentário de Kellen Severo. O contexto atual sugere que a demarcação de terras indígenas será um dos principais debates nacionais com impactos no agronegócio brasileiro nos próximos meses. Isso porque tanto o governo eleito para assumir a partir de 2023, quanto alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal têm feito acenos à questão indígena. Durante a COP27, o Lula sinalizou a intenção de reparar os direitos perdidos pelos povos indígenas e disse que deseja que os índios brasileiros participem da governança do país. No mesmo evento, a deputada federal e membro da equipe de transição, Sônia Guajajara, sugeriu a volta da Comissão Nacional de Política Indigenista. Além disso, o governo do PT pretende criar o Ministério dos Povos Originários. Ainda nesta semana, membros do STF também voltaram a falar sobre o tema indígena. O ministro Dias Toffoli disse em evento em Nova York que o Brasil deve 2/3 do território aos índios e que uma das alternativas para a questão seria a desapropriação de agricultores com o pagamento de indenização. Uma sinalização amarga para o setor agro, que pode ver o aumento do risco do direito de propriedade e até uma revogação do Marco Temporal das Terras Indígenas, que está lá parado no STF. Atualmente, a Corte está aguardando para analisar e até o momento o placar lá na Corte está empatado, com um voto de um ministro favorável à manutenção do marco temporal e outro contrário. Diante de tudo isso, não é de se estranhar que a qualquer momento, neste cenário, o marco temporal das terras indígenas volte à pauta do plenário da Corte. De olho nisso, nós procuramos a assessoria do STF, que nos respondeu que o tema não tem previsão de data para análise na casa. E por que o marco temporal das terras indígenas importa para o agronegócio brasileiro? Por alguns fatores. O primeiro deles, porque se for decretado o fim do marco, a forma como são feitas as demarcações de terras indígenas no Brasil mudarão e haverá um aumento das tensões sociais no campo. O segundo ponto é a posse da propriedade privada, que também poderá ser contestada, havendo então um aumento da insegurança jurídica. O terceiro ponto é que parte das áreas que poderão ser reivindicadas como indígenas hoje abrigam polos produtores de alimentos, ou seja, polos agrícolas. Com o fim do marco temporal, parte dessa área poderia ser destinada a terras indígenas no Brasil. De acordo com um estudo do Instituto Pensar Agropecuária, saltaria de 14,1% para 27,8% percentual de terra indígena no território nacional, podendo alcançar mais de 230 milhões de hectares. E diante de esses e outros pontos, é clara a importância do debate para o agro, não é? Hoje o agro representa 27% do PIB brasileiro, é um dos principais setores da economia nacional. Impactar o agro é impactar a economia toda, né? Acabar com o marco temporal é retroceder e fomentar conflitos no campo. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.